Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. O Brasil fechou 2024 com superávit de 74 bilhões e meio de dólares na balança comercial. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A balança comercial contabiliza os valores das importações e das exportações de mercadorias. O saldo positivo, ou seja, o superávit, significa que o país exporta mais do que importa, enquanto que um saldo negativo ou déficit indica que o país mais importa do que exporta. O saldo de 74 bi e meio de dólares na balança comercial é resultado de 337 bilhões em exportações e de 262 bilhões,4 de dólares em importações. O montante de 2024, apesar de positivo, representa um recuo de 24,6% em relação ao resultado do ano anterior, que somou 98,8 bilhões de dólares. As exportações em 2024 ficaram 0,8% abaixo do resultado de 2023. Já as importações subiram 9% em comparação ao verificado no ano anterior. Os números também mostraram que o saldo comercial registrado em dezembro foi de 4,8 bilhões de dólares. O desempenho foi resultado de exportações que totalizaram 24,9 bilhões contra importações de 20,1 bilhões de dólares. O Ministério também apresentou a projeção para o saldo comercial em 2025, prevendo aí um resultado positivo de 60 a 80 bilhões de dólares. Os números das balanças comerciais de cada um dos estados e do Distrito Federal devem ser divulgados nos próximos dias. Pedroso. É uma notícia excelente, porque o saldo positivo ele traz uma segurança para o Brasil, principalmente quando a gente olha a balança comercial atrelada ao câmbio. Hoje nós temos uma série de agitação no mercado cambial, um problema do dólar se valorizando muito em relação ao real. Se a nossa balança comercial tivesse um déficit ou estivesse muito próximo ali, os patamares quase um encostando no outro, nós teríamos ainda mais dificuldade nesse sentido. Por que eu trago esse elemento? Se nós estivéssemos falando exclusivamente de princípios econômicos das correntes comerciais globais, o Brasil poderia ter ali dólar na casa dos 4 e alguma coisa, 5 e alguma coisa, mas o patamar baixo, um 5 baixo, não mais de R$6 o que a gente enfrenta, justamente porque nós temos elementos de trânsito de mercadorias que possibilitariam isso, nós temos reservas que possibilitariam isso, mas nós enfrentamos um dólar mais elevado justamente por um ruído político, Rafa. E vamos lá, quando a gente olha esses dados de balança comercial, a gente enxerga as projeções para 2025, a gente tem que pensar em alguns elementos. O primeiro deles, nós vamos enfrentar em 2025 uma agitação global muito maior. Os nossos principais parceiros comerciais são China, Estados Unidos e quando a gente olha para a América Latina, nós temos na Argentina. São países que estão em momentos políticos mais agitados e que o Brasil tem tido dificuldade de conversar. Nós não temos ali nenhum contato formal entre a chancelaria brasileira e os principais dignatários do novo governo Trump. Nós temos uma dificuldade muito grande de relacionamento com o governo Milei. Nós temos enfrentado, em alguns momentos com a China, dificuldade, porque eles esperam que o Brasil assuma um tipo de lado que não é interessante que, de fato, a gente se conecte a todas as pautas que têm sido comandadas por Pequim. Ou seja, muito do comércio depende também da relação diplomática, que nesse momento não vão bem. E para ampliar, para ter um desempenho comercial melhor, nós olhamos ali os principais produtos que circulam. Nós exportamos muito mais ativos, né, da cadeia agroindustrial e também da cadeia mineral, né, seja petróleo e gás, seja minério de ferro, que são produtos que muitas vezes, né, a gestão atual tem criado algumas barreiras. Já chegaram a pensar, inclusive, em tributar com o imposto do pecado essas exportações brasileiras, principalmente ali do petróleo. Então, é um cenário positivo, mas que se a gente não cuidar, nós vamos ter a nossa competitividade corroída e aí sim, talvez a nossa balança comercial, que nesse momento é muito positiva, pode sofrer ali algum chacoalho indesejado. Mas que bom que as projeções são positivas
E isso muito graças a quem trabalha e quem produz, que são as nossas cooperativas, que é o nosso homem do campo, que muitas vezes é acusado de atuar contra o Brasil. Mas na realidade a gente percebe que eles ajudam e muito. Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Brasil fechou 2024 com superávit de 74 bilhões e meio de dólares na balança comercial. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A balança comercial contabiliza os valores das importações e das exportações de mercadorias. O saldo positivo, ou seja, o superávit, significa que o país exporta mais do que importa, enquanto que um saldo negativo ou déficit indica que o país mais importa do que exporta. O saldo de 74 bi e meio de dólares da balança comercial é resultado de 337 bilhões em exportações e de 262 bilhões,4 de dólares em importações. O montante de 2024, apesar de positivo, representa um recuo de 24,6% em relação ao resultado do ano anterior, que somou 98,8 bilhões de dólares. As exportações em 2024 ficaram 0,8% abaixo do resultado de 2023. Já as importações subiram 9% em comparação ao verificado no ano anterior. Os números também mostraram que o saldo comercial registrado em dezembro foi de 4,8 bilhões de dólares. O desempenho foi resultado de exportações que totalizaram 24,9 bilhões contra importações de 20,1 bilhões de dólares. O Ministério também apresentou a projeção para o saldo comercial em 2025, prevendo aí um resultado positivo de 60 a 80 bilhões de dólares. Os números das balanças comerciais de cada um dos estados e do Distrito Federal devem ser divulgados nos próximos dias. Pedroso. É uma notícia excelente, porque o saldo positivo ele traz uma segurança para o Brasil, principalmente quando a gente olha a balança comercial atrelada ao câmbio. Hoje nós temos uma série de agitação no mercado cambial, um problema do dólar se valorizando muito em relação ao real. Se a nossa balança comercial tivesse um déficit ou estivesse muito próximo ali, os patamares quase um encostando no outro, nós teríamos ainda mais dificuldade nesse sentido. Por que eu trago esse elemento? Se nós estivéssemos falando exclusivamente de princípios econômicos das correntes comerciais globais, o Brasil poderia ter ali dólar na casa dos 4 e alguma coisa, 5 e alguma coisa, mas o patamar baixo, um 5 baixo. Não mais de R$6 o que a gente enfrenta, justamente porque nós temos elementos de trânsito de mercadorias que possibilitariam isso. Nós temos reservas que possibilitariam isso, mas nós enfrentamos um dólar mais elevado justamente por um ruído político, Rafa. E vamos lá, quando a gente olha esses dados de balança comercial e a gente enxerga as projeções para 2025, a gente tem que pensar em alguns elementos. O primeiro deles, nós vamos enfrentar um 2025 uma agitação global muito maior. Os nossos principais parceiros comerciais são China, Estados Unidos e quando a gente olha para a América Latina, nós temos na Argentina. São países que estão em momentos políticos mais agitados e que o Brasil tem tido dificuldade de conversar. Nós não temos ali nenhum contato formal entre a chancelaria brasileira e os principais dignatários do novo governo Trump. Nós temos uma dificuldade muito grande de relacionamento com o governo Milei. Nós temos enfrentado, em alguns momentos com a China, dificuldade, porque eles esperam que o Brasil assuma um tipo de lado que não é interessante que, de fato, a gente se conecte a todas as pautas que têm sido comandadas por Pequim. Ou seja, muito do comércio depende também da relação diplomática, que nesse momento não vão bem. E para ampliar, para ter um desempenho comercial melhor, nós olhamos ali os principais produtos que circulam. Nós exportamos muito mais ativos, né, da cadeia agroindustrial e também da cadeia mineral, né, seja petróleo e gás, seja minério de ferro, que são produtos que muitas vezes, né, a gestão atual tem criado algumas barreiras. Já chegaram a pensar, inclusive, em tributar com o imposto do pecado essas exportações brasileiras, principalmente ali do petróleo. Então, é um cenário positivo, mas que se a gente não cuidar, nós vamos ter a nossa competitividade corroída e aí sim, talvez a nossa balança comercial, que nesse momento é muito positiva,
pode sofrer ali algum chacoalho indesejado. Mas que bom que as projeções são positivas, e isso muito graças a quem trabalha e quem produz, que são as nossas cooperativas, que é o nosso homem do campo, que muitas vezes é acusado de atuar contra o Brasil. Mas na realidade a gente percebe que eles ajudam e muito.